essa palestra e informações a cada um de vocês, e eu gostaria de deixar simplesmente uma atenção que nós vimos isso, é algo bem curto que nós vemos na Bíblia em Romanos 13, que nós devemos acatar toda ordenação superior, não só de Deus, mas como aqueles que estão aqui na Terra. Então, eu gostaria de agradecer ao Saber Direito, ao consulado, porque eles são autoridades aqui e eles estão aqui nessa noite para nos dar informações, para que nós possamos saber o que fazer com os problemas do dia a dia, com as dificuldades que nós temos e com as dúvidas que nós temos a cada dia. Então, muito bem-vindos, e eu gostaria de passar já a palavra para a nossa querida Fernanda. Olá, boa noite. Eu gostaria inicialmente de... Tá bom o microfone para vocês? Inicialmente eu gostaria de apresentar o projeto Saber Direito para vocês. Quando eu cheguei aqui na Suíça, eu sou advogada, e quando eu falava que eu era advogada, comecei a conhecer pessoas, conhecer brasileiras, e quando eu falava que eu era advogada, todo mundo me enchia de perguntas. E perguntas que eu acredito que são perguntas essenciais para qualquer cidadão se sentir integrado na sociedade. E dúvidas que eu pensei assim, como que uma pessoa que já mora aqui tantos anos não sabe disso? Algum problema existe aqui, pelo menos na parte alemã e na parte italiana da Suíça e de Liechtenstein. Então, começou assim, eu tenho já uma experiência docente, eu dei aula no Brasil, numa universidade, e eu tive uma ideia de fazer eventos como esse que está acontecendo aqui hoje. E quando eu entrei para o Conselho de Cidadania de Zurique, eu tive a oportunidade de conversar na época com a cônsul, Vitória, na época, e ela falou, Fernanda, boa sua ideia, então vamos fazer. Então, eu tive no início do Conselho de Cidadania, eu tive um apoio, alguém que acreditou nessa ideia. Isso para mim foi muito importante. Então aqui hoje, para quem não sabe, hoje é o 12º evento do Saber Direito. Nesses 3 anos nós fizemos 12 eventos. Claro que com temas diferentes, conforme a necessidade da comunidade. As pessoas me chamavam, de repente, na parte italiana, por que não fazer sobre regularização da documentação brasileira, o inverno, por que não fazer sobre o direito do imigrante, das pessoas aqui para saber qual é o visto, como que faz para pegar a cidadania suíça. Então, os temas são sempre livres, e a gente vai escolhendo de acordo com a necessidade da comunidade brasileira residente aqui. Eu coloquei aqui rapidamente, quais são os principais objetivos. Primeiramente, informar a comunidade brasileira sobre os importantes aspectos da legislação suíça. Esclarecer sobre as consequências jurídicas no Brasil dos atos praticados na Suíça de Liechtenstein. Ou seja, certos atos que são cometidos aqui, por exemplo, uma brasileira que se divorcia aqui na Suíça. Esse ato praticado aqui na Suíça tem consequências também jurídicas no Brasil. Então, isso a gente que mora no exterior, a gente tem que prestar atenção. Fomentar a autoconfiança da comunidade brasileira residente na Suíça e em Liechtenstein. Porque eu acredito que quando uma pessoa está bem informada, quando a pessoa sabe dos seus direitos e deveres, essa pessoa, ela se sente mais confiante, fica mais confiante para tomar certos passos, para tomar certas decisões, certas atitudes na vida. E isso daí também ajuda, contribui na melhoria da qualidade de vida da pessoa e também contribui para a integração dela como cidadão naquela sociedade. Quem apoia o projeto? O projeto é apoiado principalmente por vocês, pela comunidade brasileira, porque se não tivesse vocês, não teria por que existir o projeto Saber Direito. Os advogados e juristas voluntários, que nessa noite nós temos aqui vários advogados que já participaram, já deram palestras para o Saber Direito e vieram nessa noite também prestigiar a gente. O Conselho de Cidadania de Zurique,
né, que daqui a pouco eu vou passar a palavra para o nosso cônsul, que ele vai falar um pouquinho para vocês sobre o Conselho. O Consulado Geral do Brasil em Zurique também apoia esse projeto, e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Onde estivemos em 2012? Como eu falei, nós começamos em 2012. Nós estivemos em Lugano, que foi o primeiro evento, em St. Gallen. Vocês podem ver as fotos, está um pouco escuro. Em Berna, em Frauenfeld, em Winterthur. Em 2013, nós estivemos em Rapperswil-Jona, em St. Gallen, novamente, na Associação Brás, vou até voltar, numa associação chamada Brás, não sei se vocês conhecem. E em Zurique, também ano passado, em dezembro. E nesse ano nós estivemos em Berna, já com o tema Direito dos Imigrantes, em Lugano, em Liechtenstein, pela primeira vez, nós estivemos na Casa Brasil, numa associação chamada Casa Brasil, e hoje nós estamos aqui. Então, eu desejo a todos que aproveitem, né? Aproveitem esse evento para esclarecer as dúvidas de vocês, e eu vou explicar rapidamente como nós vamos proceder. O palestrante vai falar o tema, nós vamos deixar ele à vontade para expor o tema, e no final, quem tiver dúvidas pode fazer a pergunta. Caso a pergunta seja muito assim, específica, muito delicada e íntima, eu aconselho a esperar a pausa ou no final e chamar o profissional, o palestrante, para esclarecer essa dúvida. Tá bom? Mas é claro que depois de cada palestra vocês podem se colocar perguntas de vocês. Quem quiser levar o projeto Saber Direito, né, a palestra Saber Direito, para a sua cidade, para o seu grupo de amigos, para a sua associação, é só entrar em contato com a gente. Pelo telefone está aí, 079-414-3495, ou pelo e-mail jurídico@bluewin.ch. E as palestras sempre são gratuitas. Nós temos também uma página no Facebook, onde nós colocamos também informações jurídicas importantes para a comunidade brasileira, residente nas partes alemã e italiana da Suíça e de Liechtenstein. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, também saber os próximos eventos, as datas dos próximos eventos, é lá que a gente divulga. www.facebook.com/Saber Direito Suíça, sem o cedilha. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para o nosso cônsul, o Naldo, cônsul geral adjunto, o Naldo Eugênio de Souza, por favor. Boa noite a todos. Na verdade, eu estou aqui para apoiar pela terceira vez, dentre todos os eventos que foram feitos no Saber Direito, eu participei de 3 deles, esse é o terceiro, na verdade. Como o Fernando Cavadetti acabou de dizer, esse projeto foi aprovado como um projeto comunitário no exercício de 2012, ou seja, há 3 anos. Ele foi aprovado mais uma vez no ano passado e mais uma vez nesse ano. Isso significa que o Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do nosso consulado aqui em Zurique, deu apoio institucional e financeiro à realização dessas palestras, que tem por objetivo disseminar informações úteis de caráter jurídico para a comunidade brasileira. É óbvio que é um trabalho de abelha, ou um trabalho de formiga, na verdade, porque a cada vez que se faz uma palestra, as pessoas têm que comparecer e elas também deverão ajudar a disseminar as informações. É um trabalho de construção, não é? Bom, eu estou aqui para dizer que esse projeto Saber Direito foi realizado no âmbito do Conselho de Cidadania de Zurique, ao lado de outros projetos que também foram aprovados pelo Ministério das Relações Exteriores, projetos de cunho comunitário e ou cultural, a exemplo de palestras de cunho religioso realizadas por Gorete Newton, que até a data de hoje é a coordenadora do atual Conselho, ou projetos de exibição de filmes brasileiros realizados por Cirema Cucleta, as famosas Noites do Cinema Brasileiro, ou a página do Conselho de Cidadania, que até o momento tem sido patrocinada por nosso Ministério. Por que o Ministério apoia o Conselho de Cidadania?
Na realidade, o governo brasileiro decidiu criar instâncias de contato mais aproximado entre os órgãos públicos e a comunidade brasileira. Isso se faz no Brasil, e no exterior decidiu-se pela criação de conselhos de cidadania, que se diferenciaram dos antigos conselhos de cidadãos, porque o objetivo é esse, é de aproximar mais o órgão público da comunidade. Antigamente, na verdade, os consulados tinham conselhos de cidadãos que, em geral, eram formados por pessoas convidadas e ou indicadas pelos cônsules ou cônsules gerais para participarem de um conselho, porque supostamente eles conheceriam a comunidade. O objetivo do Conselho de Cidadania vai além disso, é que haja um contato um pouco mais aprofundado com a comunidade, para que o Conselho de Cidadania sirva como uma espécie de interface apoiada institucionalmente para levar ao governo brasileiro solicitações e ou reivindicações e ou projetos. Eu estou dando ênfase à palavra projeto porque o Conselho de Cidadania apresenta anualmente projetos com solicitação de apoio financeiro ou não ao Ministério, e o Ministério analisa esses projetos e, de acordo com a viabilidade financeira, orçamentária e a característica do projeto, eles são aprovados ou não. O que eu gostaria de dizer é que o Conselho de Cidadania apresenta projetos, mas cada associação de brasileiros na Suíça ou cada indivíduo também podem apresentar projetos que são aprovados ou não. Outras associações, por exemplo, este ano tiveram projetos aprovados. O que eu gostaria de dizer também é que os conselhos de cidadãos e cidadania, hoje em dia, eles integram o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, na verdade, depois de uma conferência que foi realizada no ano passado, em novembro do ano passado, em Salvador, a convite do Ministério das Relações Exteriores. E a palestra de hoje coincide com o final do mandato do Conselho de Cidadania de Zurique, que foi eleito em 2011, teve um mandato de 2 anos, teve seu mandato prorrogado por mais um ano por previsão estatutária, para que nós pudéssemos organizar eleições. O Conselho se reuniu, fez propaganda das eleições, divulgou no sítio eletrônico do Conselho, nós divulgamos no nosso sítio eletrônico. Nós chegamos a um universo de 14 candidatos, se não me engano, ou 13 candidatos, você me corrigirá, Gorete? Não. Foram 13 candidatos, 2 desistiram, e agora nós temos um grupo de 11 pessoas para 11 vagas. Nós talvez devêssemos ter 12 ou 15, mas não importa, nós temos 11 pessoas para 11 vagas, que são um grupo formado por atuais membros do Conselho e por novas pessoas que se candidataram. No momento, esse grupo está sendo eleito pela comunidade. Então, eu conclamo os aqui presentes a acessarem o sítio eletrônico do Conselho de Cidadania, www.conselhocidadania.ch, para votarem a favor ou contra esse grupo, que deverá assumir suas funções a partir do início de 2015, de janeiro de 2015, por 2 anos. Correto? Então eu peço que vocês acessem e votem a favor ou não. Nós já recebemos vários votos que estão sendo recebidos pelo consulado. É o consulado que vai verificar a propriedade dos votos, vai fazer a contagem dos votos, assim como nós fizemos a organização das eleições presidenciais aqui. Agora eu gostaria de falar um pouquinho, na verdade, sobre o consulado. O consulado é aquele órgão que está aqui no exterior, quer dizer, aqui em Zurique, ou em Genebra, ou em Paris, ou em Roma, em Milão, ou em Frankfurt, não importa, onde o governo possa instalar um consulado, a depender do número de brasileiros que residem no exterior, para, em primeiro lugar, prestar serviços de caráter notarial. Isto é, para que os brasileiros no exterior possam manter em dia e regularizada a sua situação jurídica e de pessoa jurídica individual no Brasil e na Suíça. Em segundo lugar, o consulado presta serviços de assistência a brasileiros em situações, na verdade, de dificuldade.
né? E, em última instância, o consulado também está aqui para fazer trabalhos de difusão cultural, difusão da língua portuguesa. Então, assim, eu sei que, às vezes, os membros da nossa comunidade chegam ao consulado, aí se irritam um pouco. Eu quero ser atendido no momento, eu não tenho todos os documentos, mas eu quero meu passaporte. Então, assim, todos os dias nós vivemos um certo conflito que nós tentamos mitigar, amenizar. Não sei se vocês lembram, há 2 anos as pessoas chegavam espontaneamente no consulado e às vezes aquilo causava um certo tumulto, porque nem todas as pessoas conseguiam ser atendidas. Nós tentamos agora organizar isso um pouco mais através do agendamento eletrônico, e aí eu pediria, na verdade, que todos se informassem sobre como proceder, porque nós temos vários serviços no consulado: emissão de passaportes, emissão de atestados para autorização de viagens de menores, atestados de vida, procurações. Esses serviços, eles são agendados ou não. E as pessoas podem obter documentos de acordo com, só um segundo, de acordo com o que a lei nos impõe. Para dissipar dúvidas sobre os serviços consulares, eu solicito que vocês, de vez em quando, frequentem o nosso sítio eletrônico, que é http://zurique.itamaraty.gov.br, ou enviem e-mails para geral.cgzurique@itamaraty.gov.br, que evitem, pelo menos por enquanto, porque nós não podemos oferecer serviço de telefonar, porque telefonemas, na verdade, eles tendem a não ser esclarecedores, porque quem está do outro lado da linha, se não teve a paciência de ler a instrução por escrito, também não terá a paciência de adotar as instruções por escrito. Eu sei que muita gente talvez tenha achado um pouco distanciador o fato de nós não termos mais uma telefonista atendendo aos telefonemas, mas nós temos um telefone para situações de emergência normais. Mas eu incito a comunidade sempre a buscar a informação por escrito no sítio eletrônico, a agendar pelo sítio eletrônico, a mandar e-mails para o consulado, na verdade. E em caso de dúvidas, eu sei que dúvidas sempre haverá, mas em caso de dúvidas, solicitar a ajuda de amigos, de amigas, do Conselho de Cidadania, das outras associações que existem aqui em Zurique, ou em todos os cantões da nossa jurisdição, que são os cantões de língua alemã e italiana e reto-romana da Suíça, porque nós temos o consulado de Genebra, que cuida da Suíça de língua francesa. Então, assim, eu sei que às vezes o consulado parece uma instituição distante da comunidade, mas na verdade nós não estamos distantes, nós estamos próximos da comunidade, e todos os dias eu estou lá, das 8h30 até as 5h30 da tarde, pensando, junto com a nossa cônsul-geral, a embaixadora Maristela Pompeu Brasil Frota, e o nosso novo colega que acabou de chegar, e todos os funcionários do Serviço Exterior Brasileiro e contratados locais, pensando na melhor maneira de poder aperfeiçoar a prestação do serviço. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que eu poderia classificar, usando termos que eu gosto muito da mitologia greco-romana, são tarefas titânicas ou hercúleas, mas que dão prazer a gente, que a gente quer, na verdade, que a comunidade brasileira aqui presente se integre, que se eduque na língua local, mas que continue a ter contato com a língua portuguesa, que se casem com suíços ou suíças, que se casem com brasileiros ou brasileiras, mas que mantenham a sua situação de registro civil regularizada na Suíça e no Brasil, que quando casarem mais uma vez, se divorciarem, que façam o registro do casamento e que homologuem a sentença de divórcio no Brasil. Eu sei que você vai falar de tudo isso. E que mantenham a situação documental em dia, que não pensem, por exemplo, no título eleitoral somente a cada 4 anos, quando as eleições vão acontecer, ou quando precisam do passaporte, que não marquem viagens, na verdade, sem saber se o passaporte está válido, que façam tudo com antecedência. Eu sei que às vezes é difícil, porque nós trabalhamos, eu também trabalho,
né? Então, quando eu tenho situações documentais para resolver, eu tenho que perder o meu tempo. É chato, a gente perde o tempo, tem que pedir autorização ao chefe, eu também tenho que pedir autorização à minha chefe, né? Tem que gastar dinheiro com taxas, tem que gastar dinheiro com transporte público. Você não acredita, mas é verdade. É verdade. E eu sei que tudo isso pode se transformar em uma série de obstáculos que a gente classifica como chatice, mas na verdade é tão melhor você ter a sua vida documental em dia, e quando você tem a necessidade de utilizar os seus documentos, você poder utilizar e dizer assim, eu tenho um documento em dia, minha situação está regular, na verdade, do que deixar pouco a pouco que a sua situação jurídica resvale escada abaixo, na verdade, né? Isso que eu estou dizendo aqui, vocês podem disseminar para os seus colegas. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que às vezes, na verdade, o dia a dia nos deixa estressados. Aí a gente chega no consulado, encontra um funcionário também que talvez esteja estressado, mas se nós formos com uma atitude positiva e construtiva, sem nervosismos, na verdade, a gente consegue encontrar soluções, a gente consegue encontrar portas abertas, na verdade. E além dos serviços de informação, por exemplo, que o Saber Direito faz aqui, junto ao Conselho de Cidadania, nós temos todas as segundas-feiras uma advogada contratada pelo governo brasileiro, na verdade, que presta informações jurídicas quando a situação parece que saiu fora do controle. Saiu fora, é feio, saiu do controle, na verdade, né? Então, assim, mais uma vez eu reitero que vocês tenham e vejam o consulado como uma instância do governo federal brasileiro, na verdade, que está aqui para ajudá-los, que está aqui para prestar assistência, mas tem que ser algo de duas vias, na verdade, né? Sempre com atitude construtiva e positiva. Então, por isso, eu agradeço a presença de vocês aqui, porque vocês serão informados. Eu fui convidado pelo Fernando Cavadetti, sempre sou convidado pelos membros do Conselho para participar, às vezes eu não posso, eu vim aqui fazer a introdução. E eu agradeço a todos, na verdade, pela presença. Espero que vocês saiam daqui com mais uma informação no bolso, mais uma informação na bolsa, mais uma informação no cérebro e mais uma informação no espírito, para que vocês continuem a construir a cada dia a vida de vocês de forma positiva e ascendente, não é verdade? Então eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. Eu gostaria só de dizer que nós, o povo brasileiro, nós somos um povo criativo, flexível, simpático, na verdade, não é? E que nós temos muito mais ainda a alcançar em termos de patamares, porque se nós nos aplicarmos a nos educarmos, a educarmos nossos filhos, a ajudar os nossos conterrâneos que aqui estão no exterior, nós vamos construir uma vida melhor, não só para nós próprios, como para toda a sociedade. Tá bem? Para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial. Eu agradeço a todos, muito obrigado, boa noite. Eu acho que a senhora queria fazer uma pergunta. A ferramenta de agendamento eletrônico funciona desde abril de 2013. Aparece sim, é que a senhora tem que procurar, por exemplo, a senhora vai solicitar um passaporte. A senhora tem que ir lá em serviços consulares, passaporte para menores ou para maiores. Aí a senhora clica, na verdade, tem que ser por computador. Eu só vou esclarecer que muita gente ainda reclama, por que vocês não fazem o agendamento por telefone ou por e-mail? É justamente porque a administração de agendamento por telefone ou por e-mail seria muito mais complicada e muito mais causadora de erros, enganos e reclamações. Então é melhor que se faça tudo por escrito. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, mas eu não sei mexer com o computador, mas eu não tenho computador em casa. Mas hoje em dia o mundo está ficando tão tecnológico que eu creio que praticamente a maioria dos órgãos no Brasil e no exterior, pelo menos no mundo ocidental, utiliza o computador como instrumento. A própria Polícia Federal faz passaporte no Brasil para agendamento. Então o consulado aqui também faz.
nós tentamos aperfeiçoar. Eu posso só aproveitar para dizer uma coisinha rápida? Eu gostaria que quem usasse o agendamento eletrônico evitasse, porque agora eu estou pessoalmente empenhado nisso, de agendar vários horários ou vários dias, na verdade, porque isso prejudica o outro cidadão brasileiro. E também um agendamento, um horário para cada serviço com nomes diferentes. Por exemplo, uma mãe que tenha 2 filhos, quando ela reservar o passaporte dela e dos 2 filhos, ela tem que colocar o nome dela, o nome do filho e do outro filho. Porque se tiver o nome repetido, nós vamos estabelecer, na verdade, algo para cancelar automaticamente o agendamento, porque a gente tem percebido que pessoas reservam e não comparecem. Reservam e não comparecem. Nós estamos querendo eliminar isso e, eventualmente, ajudar as pessoas que precisam de um serviço com certa urgência. Tá certo? Então, eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Tá? Bom, e aí, desculpa. Eu só gostaria, na verdade, agora de me despedir, porque eu combinei que eu viria só para a introdução, na verdade. Tive o prazer de conhecer a senhora, que fala português perfeitamente, na verdade. Agradeço a sua presença e a presença de todos mais uma vez. Então, Fernanda, muito obrigado. E não deixem de votar a favor ou contra o Conselho de Cidadania, tá certo? Vou me despedir de Gorete. Gorete, na verdade, ela foi durante todos esses 3 anos a coordenadora do Conselho. Eu encontrei nela uma pessoa sempre cordata, sempre pronta a colaborar, sempre pronta a encontrar soluções. É uma pena que ela não continue, ela não quis continuar por razões pessoais, mas é uma pena que ela não queira continuar. Obrigado, Gorete. Obrigado. E a Fernanda Salvadec, Bom, gente, é o nosso jeitinho espontâneo, né? Nosso evento de hoje, ele está realmente bastante completo, né? Porque, além da presença do nosso querido cônsul, nós também vamos contar com a presença da funcionária responsável pelo Departamento de Integração do Cantão de Zurique. Então, ela vem aqui, apesar dela saber falar muito bem, ela diz que não. Ela diz que não sabe falar bem português, mas eu já vi que ela sabe falar assim. Mas, de qualquer forma, ela vai falar na língua que ela se sente mais à vontade, que é o alemão. E a nossa querida Patrícia Mutz, que vai fazer a tradução automaticamente para vocês. Tá bom? Então vamos receber a nossa querida Júlia Moraes. Antes de partir, só dizer que eu trouxe 3 tipos de cartilhas aqui, que são produzidas pelo Ministério da Relação Exterior. Uma cartilha, você já deve ter conhecimento, é a cartilha jurídica para cidadãos brasileiros no exterior. Uma segunda cartilha se chama Guia de Retorno ao Brasil, para aqueles que pretendem retornar ao Brasil. Tá certo? E a terceira se chama Informações Úteis para Brasileiros e Brasileiras no Exterior. Essas 3 cartilhas são produzidas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que nos enviou para distribuição para a comunidade. Tá bem? Muito obrigado. Boa noite a todos também da minha parte. Como a Ilha disse já, eu vou falar em alemão, porque a língua é a chave para a integração e assim, vou falar na minha língua. Ich bin gebeten worden, heute Abend kurz die Integrationspolitik vom Kanton Zürich vorzustellen und dann natürlich auch noch die Angebote, die wir in unserer Fachstelle haben. Eu vou apresentar hoje o programa de integração do Cantão de Zurique e todas as ações relacionadas a ele. Wir haben seit Anfang von diesem Jahr ein kantonales Programm, das auf 4 Jahre ausgerichtet ist. Ich habe das letzte Exemplar jetzt Ihrem Konsul mitgegeben. Sie können das aber alles über unsere Webseite gratis beziehen. Und das Programm ist nach dem Prinzip aufgebaut vom Fördern und Fordern, und zwar ab dem ersten Tag nach Zuzug von den Migranten. O programa baseia-se
em promoção e necessidade do imigrante no cantão de Zurique, e ele já existe há 4 anos e ela vai explicar agora os detalhes. Wir definieren Integration vom Kanton aus, vom Staat aus, als eine gezielte Herstellung von Chancengleichheit. Wir möchten, dass Migranten, dass sie die gleichen Chancen haben, wenn sie die gleiche Ausbildung haben, sich gleich anstrengen wie die Schweizer Bürger. Nosso objetivo é que o migrante se integre e se adapte à Suíça da mesma forma, que viva bem na Suíça da mesma forma que um cidadão suíço vive aqui. Und wir möchten die gesamte Integrationsarbeit auch proaktiv ausrichten. Wir möchten nicht warten, bis Menschen eben Schwierigkeiten haben, sondern gezielt ansetzen, wenn sie kommen, systematisch sie fördern und auch eine innovative Integrationspolitik betreiben. Temos interesse em iniciar esse projeto já com o imigrante desde que ele chega na Suíça e acompanhando objetivos de chances iguais a todos, de oferecer chances iguais a todos os imigrantes que chegam aqui de forma proativa, sistemática e inovativa. Wir arbeiten natürlich auch faktenorientiert. Wir schauen, wer kommt von wo, mit welcher Bildung kommen die Leute, warum kommen die Leute etc. Also ganz knallhart nach den Fakten, und wir schauen auch, wir haben ein Monitoring, wir haben ein Controlling und rapportieren auch gegenüber dem Bund unsere Aufgaben. Nosso trabalho é baseado em fatos e em tabelas e estatísticas. Nós temos um controle a respeito de quantas pessoas entram e saem do país, de quais nacionalidades, e ela vai falar em detalhes sobre esse assunto já já. Vielleicht ganz kurz, was wir eigentlich definieren als erfolgreiche Integration. Wir sagen ganz sicher, die Leute brauchen erstmal Information, ne? Und die Sprache. Die Sprache ist enorm wichtig, Sie werden das sehen, es geht heute hier um Rechte hier, es geht darum, manche von Ihnen wollen sich selbstständig machen. Das ist auch ein Punkt, dass ich Deutsch spreche, weil wenn Sie sich hier selbstständig machen möchten, dann müssen Sie das Deutsch verstehen. Und wenn man Deutsch kann, sich informiert ist, wenn man eine Arbeit hat, also auch unabhängig ist, auch finanziell unabhängig ist, dann ist der Schritt hin zur gesellschaftlichen Integration und zur kulturellen Integration machbar. Wenn man die Sprache nicht spricht, wenn man nicht in den Arbeitsprozess einbezogen ist, dann wird das enorm schwierig. In der Schweiz identifizieren sich die Menschen ganz stark über die Arbeit. Ela disse que na Suíça as pessoas se identificam muito através do mercado de trabalho, do seu trabalho, e que um ponto muito importante da integração é a integração profissional do imigrante. E o outro ponto muito importante também é o aprendizado do idioma, e é por isso que ela está falando em alemão, que ela acha que seria importante que as pessoas também entendessem o alemão. Okay. Ich weiß, dass es auch die Schweizer müssen ihren Beitrag bringen. Die Schweizer müssen offen genug sein, damit sie überhaupt sich integrieren können. Auch da setzen wir an, und dazu komme ich nachher noch. É claro que também é muito importante que o povo suíço ajude nesse trabalho de integração, e é uma parte também do projeto deles. Ganz kurz zu den Schwierigkeiten, zu den Herausforderungen, das ist jetzt ganz allgemein für die Schweiz gemeint. Wir möchten, das größte obere Ziel der Integrationsarbeit in der Schweiz ist, das friedliche Zusammenleben zu erhalten. Und da betone ich wirklich erhalten, weil das funktioniert ja im Großen und Ganzen sehr gut in der kleinen Schweiz. Wir haben hier nicht die gleichen Probleme wie in Frankreich mit den Banlieues oder wie in London, wo ganze Quartiere einfach wirklich nur von den Arabern besetzt sind oder nur von Latinos oder nur von Chinesen und sich eigentlich eine Segregation herrscht. Die Schweiz ist so klein, das ist durchlässiger, und jeder Kanton bemüht sich ja auch für die Integration. Also insofern, es klappt eigentlich. Dos principais objetivos desse projeto é a comunhão em paz desses dois povos, que é o povo suíço e o imigrante, e que na Suíça acontece de uma forma fluente, que ela está falando, coisa que não acontece na França, lá em Londres, onde tem alguns guetos, onde a comunidade é completamente separada da população local. Isso não acontece na Suíça, e é o principal objetivo do projeto dela. Aber was die Chancengleichheit anbelangt,
das ist noch nicht erreicht. Und das sehen wir an folgenden Fakten, wenn wir sehen, dass ausländische Kinder immer noch doppelt so häufig eben Schulen mit weniger Anforderungen besuchen, also nicht aufs Gymnasium gehen, sondern nur auf die SEC eventuell. Dann denke ich, da müsste man noch etwas tun, dass gleich viele Kinder, also prozentual gleich viele, eben auch diesen Schritt schaffen. O próximo objetivo também é melhorar as chances, principalmente das crianças nas escolas, que muitas crianças de imigrantes que só conseguem fazer até o ZEC ou a Realschule e não tem muito acesso ao ginásio, e é o que eles querem oferecer mais esse tipo de opção para as crianças de imigrantes aqui na Suíça. Sie sehen da ganz klar Zahlen, 6% von den ausländischen Jugendlichen, die gehen ohne Schulausbildung, ohne Berufsbildung, leben die. Ja? Die sind schon in der Sozialhilfe mit 16, 17, 18 und kommen da gar nicht mehr raus. Also die haben keine Perspektive im Leben, und das muss man unbedingt verhindern. Ela está falando do ponto aqui de 6% dos jovens estrangeiros que não têm uma formação profissional, uma formação escolar completa e que já terminam a escola já como desempregados, já dentro do sistema de ajuda social, e que isso não é um dado muito interessante para a Suíça. Und dann sehen wir auch, dass 40% der Sozialhilfeabhängigen Ausländer sind, aber wir ja nur 20 bis 24% je nach Kanton einen Ausländeranteil haben. Also da sind sie auch überdurchschnittlich häufig repräsentiert. 40% das pessoas que dependem da ajuda social, elas são estrangeiras, né? E 14% sind Sozialhilfeempfangende, aber wir haben ja nur rund 20% Ausländer. Das heißt also, dass sie überdurchschnittlich repräsentiert sind. E desses 40%, somente 20% são estrangeiros. Né? 8000 ausländische Jugendliche sind im Moment gerade arbeitslos. Und was ein großes Problem ist, das betrifft Sie nicht, aber das ist für die Integration eine riesen Herausforderung. Das ist 1/5 von den anerkannten Flüchtlingen sind erwerbstätig, und der gesamte Rest ist in der Sozialhilfe. Aus Brasilien kommen keine Flüchtlinge, aber wir haben viele Flüchtlinge aus Eritrea und so weiter. Und da setzen wir stark an, das ist ein großer Teil unserer Arbeit auch. Und ja. 8.000 jovens estrangeiros são desempregados no momento na Suíça, é uma estatística atual, e também colocando a parte dos refugiados, obrigada. Só 1/5 dos refugiados que trabalham na Suíça, quer dizer, uma estatística muito ruim, né, e que eles pretendem também atuar nessa área. Né? Und last not least, ein großes Problem, das sehen Sie an den dauernden Initiativen und Abstimmungen, ist eben auch die Offenheit der Gesellschaft hier. Und das ist nicht einfach, dort aufzuweichen und Vorurteile abzubauen. Und wie wir das angehen, da komme ich zum Schluss drauf. Agora eu estou com um ponto delicado, que ela está falando que nem sempre a sociedade suíça é aberta e disposta a absorver o imigrante e sua cultura, e ela vai falar mais sobre esse respeito. Tá? Vielleicht noch ein Wort gerade jetzt dazu. Es ist ein bisschen kontrovers und auch schwierig zu erklären, weil wenn wir in die Städte schauen, sind 40% der Ehen binational mit Tendenz steigend. Also irgendwie der einzelne Mensch hier hat anscheinend nichts gegen Migrantinnen. Viele von ihnen sind verheiratet mit Schweizern oder mit Deutschen oder mit Ausländern, die halt hier leben, aber auch häufig mit Schweizern. Und da muss man einfach wirklich noch dran arbeiten. E também a realidade que 40% dos casamentos são binacionais. Quer dizer, é um ponto que a gente não pode ignorar, que realmente é muito importante para a sociedade suíça integrar essa população de estrangeiros. Né? Und so wird sich die Gesellschaft natürlich auch verändern. Wenn die ganzen binationalen Ehen hinterher Kinder bekommen, für die Kinder ist das normal, in verschiedenen Welten quasi aufzuwachsen und dann auch umgehen zu können. Also ich habe Hoffnung für die Zukunft. E é claro que esses casamentos binacionais também vão ter crianças, filhos,
E o problema vai continuar, a temática vai continuar sempre, né? Então é um assunto realmente muito atual. Ich würde sagen, es verbessert sich ja, weil die Kinder aus diesen binationalen Ehen, die werden ja viel weltoffener, die werden ja viel offener reagieren und dann verändert sich die Gesellschaft mit der Zeit. Os filhos desses casamentos binacionais são mais abertos e mais internacionais, não só binacionais, e o que facilita também a integração deles na sociedade. Also jetzt ein paar Zahlen, damit Sie das im Kontext sehen, wo stehen die Brasilianer und wo sind die anderen. In der Schweiz und im Kanton Zürich vor allem sind die meisten Ausländer Deutsche. 24%. Früher, bis vor 7 Jahren, waren das noch die Italiener. Und seit dem bilateralen Abkommen sind die Deutschen in hohem Maße hier angewandert. Wir haben 85.000 Deutsche hier. São 85 mil alemães imigrantes no Cantão de Zurique, tá? Tá aqui, o total de 24% são alemães e os outros vocês estão lendo as porcentagens. Genau. Ich werde das nicht alles durchlesen. Für Sie vielleicht noch interessant, Portugiesen sind gerade bei 7%. Und dann natürlich, wir haben über 180 Nationen im Kanton, deswegen der große Part hier von 25%, das sind die gesamten restlichen Nationalitäten drin. Inclusive die Brasilianer. Ja, das natürlich. Ja? Ich komme dann auf die Zahlen. Ja, das sind die Brasilianer. Então ela está falando que os brasileiros estão aqui na parte pública, 25%, tá? Ela vai entrar em detalhe. Hier sehen Sie nochmal die größten Zuwanderungsgruppen gemäß in den letzten Jahren. Da sehen Sie genau den Knick mit der Politik, mit der Europapolitik, wo die Deutschen gekommen sind, nämlich 2007 ungefähr. Aqui dá para ver claramente a curva de imigração na Suíça a partir de 95 até 2013 e ela sobe, tem uma tendência a subir baseada nessa política europeia, né? Und hier sehen Sie eben genau, dass die Drittstaaten eigentlich konstant geblieben sind. Sie gehören zu den Drittstaaten in Brasilien. Nur die EU-Länder haben zugenommen hier mit der Zuweisung. A imigração dos terceiros países, quer dizer, os brasileiros também, ficou constante e o que subiu foi a imigração dos europeus. Kurz zu den Einwanderungsgründen allgemein. Sie sehen 45%, oder wir können sogar noch weitergehen, eigentlich fast 55 bis 60% kommen wegen der Erwerbstätigkeit, sei die jetzt kontingentiert oder nicht kontingentiert. Quase a metade dos imigrantes vem para a Suíça com o intuito de trabalhar, né? Nur noch 33% kommen im Familiennachzug. 33% in reunião familiar. Genau. Und das war vor 10 Jahren genau umgekehrt. Also da kamen viel mehr noch im Familiennachzug als Leute, die wegen dem Job direkt kamen. Há 10 anos era completamente contrário, essa estatística era o contrário do que eu acabei de falar. Né? Muito mais pessoas vinham através da reunião familiar para a Suíça. Und andere kommen natürlich wegen Weiterbildung und anderen. Outros motivos são estudo, especialização, né? etc. Und hier, das sind jetzt Sie, das repräsentieren jetzt Sie hier. Da sehen Sie genau, ich habe es aufgeteilt in Frauen und Männer. Das bezieht sich auf den Kanton Zürich. Sie sehen es auch hier im Saal. Es sind natürlich viel mehr Frauen aus Brasilien, die hier sind. Wir haben fast 3000 Frauen und über 1200 Männer. Also viele von ihnen sind eben verheiratet und leben hier in der Schweiz. Und Sie sehen die Alterspyramide hier auf der einen Seite, Entschuldigung. Ela está colocando aqui os brasileiros no Cantão de Zurique, mostrando a estatística. 1.168 são homens e 2.958 são mulheres, quer dizer, a maioria é feminina dos imigrantes brasileiros, né? In dieser Statistik sind nur die Brasilianerinnen drin, die Nationalität. Alle, die den Schweizer Pass haben, zählen wir nicht mehr zu den Ausländern. Okay? Also es gibt natürlich dann noch mehr, die bereits länger da sind und einen Schweizer Pass schon bereits haben. Aber die fallen bei uns aus der Ausländerstatistik raus. Deswegen gibt es ja noch viel mehr Migranten hier, also Menschen mit Migrationshintergrund. Ja.
Ela perguntou se nessa estatística, nesse círculo, estão incluídas as brasileiras ou brasileiros que já têm o passaporte suíço. Ela disse que não, nessa estatística não estão incluídos porque não são mais considerados não estrangeiros para a estatística. Tá? Und Sie sehen die Alterspyramide, Sie sind eine Gruppe, die voll im Leben stehen, zwischen 30 und Mitte 40, also auch produktiv sind, in der produktivsten Zeit eigentlich von ihrem Leben. A pirâmide das idades mostra que a maioria dos imigrantes brasileiros estão na sua idade produtiva, idade de trabalho, né, são jovens ainda. Und jetzt kurz zu den Bereichen. Wir haben vom Bund natürlich auch gewisse Sachen vorgegeben. Wir bekommen viele Bundesmittel, auch Finanzen, die wir dann auch weitergeben an die Gemeinden. Dort geht es um diese 3 großen Pfeiler. Es geht eben, wie gesagt, um Information, um Sprache und Bildung und um soziale Integration. Das sind so die 3 großen Bereiche mit Unterbereichen. Bom, a pirâmide de integração do programa deles é baseada em formação e assessoria, né? Formação e trabalho e, por último, integração social. Ich werde da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, das sprengt einfach die Zeit. Sie können, wie gesagt, das Programm, wen das interessiert, von unserer Webseite runterladen und das können wir Ihnen schicken, oder wir schicken Ihnen das gratis. Sie können sich eintragen und dann schicken wir Ihnen das. Aber jetzt, was Sie vielleicht interessieren wird, sind unsere Zielgruppen. Genau. Wir arbeiten ganz eng zusammen mit den Gemeinden, weil die Menschen hier dort leben, damit wir wirklich lokal vor Ort Unterstützung bringen können. Eles trabalham diretamente com as comunidades. Mit den Arbeitgebern, weil ja fast 60% der Leute für die Arbeit kommen. Com os empregadores, porque praticamente 60% dos imigrantes vêm com interesse de trabalhar. Mit den Migrantenorganisationen. Organisações para imigrantes. Und mit der Aufnahmegesellschaft, sprich für die Offenheit mit den Schweizern hier. Mit den Schweizern auch. Das ist eine Zielgruppe von uns, um eben die Offenheit zu fördern. Eles trabalham também com a própria comunidade suíça, de forma que eles possam fomentar a comunicação entre o suíço e o imigrante. Und wie gehen wir da vor? Bei der Migrationsbevölkerung, da haben wir regelmäßig, wie zum Beispiel Informationsabende wie hier heute, wo wir präsent sind. Wir laden die größten Gruppen regelmäßig ein, die Deutschen laden wir 4-mal im Jahr ein. Und da winkt jemand. Okay, ich sehe nämlich ohne Brille nicht. Bom, como que eles agem? Eles agem através de eventos informativos como esse de hoje, genau. Né? Oder regelmäßige Neuzuzügerveranstaltungen. Ou então eventos onde eles convidam as pessoas que acabaram de se mudar para a comunidade. Genau. Informationen bei Arbeitgebern, dass wir Arbeitgeber direkt unterstützen mit verschiedenen Programmen oder dass wir sie coachen, wenn sie Schwierigkeiten haben mit ihren ausländischen Mitarbeitern. Oferecem também informações aos empregadores de forma a fomentar a adaptação do seu novo empregado migrante, tá? Wir haben auch Material in verschiedenen Sprachen auf unserer Webseite, auch Tipps und Tricks. Die können Sie alle gratis bestellen hier. Todo esse material está na website deles e tem em vários idiomas, tá, gente? É só baixar. Sie sehen das hier, geht weiter. Mit den Gemeinden haben wir Leistungsvereinbarungen, geben ihnen aufgrund von Leistungsvereinbarungen Geld und unterstützen die auch und coachen die Gemeinden auch. Nós temos acordo com várias comunidades, 50 comunidades, estão ali, né? Ja, são quase 50 comunidades, sim. Das sind alle diese Gemeinden, mit denen wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Hoffentlich wohnen Sie in einer von denen. Essas são as comunidades que a gente trabalha com elas e eu espero que vocês morem em uma delas para também usufruir desses serviços. Das ist vielleicht interessant, wenn Sie dann mal einen selbstständigen Firma gegründet haben. Wir gehen nämlich auch zu den Arbeitgebern und coachen die Arbeitgeber. Da können Sie also auch gratis unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Para quem quiser fundar a própria empresa, eles também têm um flyer a respeito, é só baixar as informações, também estão em vários idiomas, tá? Über die Migrantenorganisation, das ist immer so schwierig gewesen, guten Kontakt zu halten. Da sind wir jetzt dabei, eine neue Datenbank aufzubauen, dass wir immer relativ einfach den Kontakt zu all diesen Organisationen haben und auch einen besseren Überblick. Até então foi um pouco difícil o contato com as organizações de imigrantes, mas eles estão
aumentando esse contato e estão tentando montar um banco de dados para cadastrar todas as organizações de imigrantes de forma que eles possam atuar mais ativamente. Né? Und natürlich gemeinsame Veranstaltungen. Wir laden die Migrantenorganisation regelmäßig ein und wir werden auch demnächst Projektideen oder sagen wir mal eine Projektausschreibung nächstes Jahr starten an alle Migrantenorganisationen. Eles convidam também com frequência as organizações de imigrantes para passar mais informações, concretas informações, e estão desenvolvendo também projetos para essas organizações. Und was die Schweizer Gesellschaft anbelangt, da lancieren wir am kommenden Montag eine neue Öffentlichkeitskampagne, und zwar eine Kampagne, die auch an die Öffentlichkeit tritt. Da haben wir sagen Sie erstmal Öffentlichkeit. Na próxima segunda-feira, dia 17, eles estão lançando uma campanha oficial pública à comunidade suíça. Ela vai explicar agora essa Kampagne. Eben, ich kann sie Ihnen ja jetzt noch nicht vorstellen, weil der Start ist erst am Montag, aber ich kann Ihnen so viel sagen, dass wir jetzt die Öffentlichkeit auch einbeziehen möchten, Part zu werden von der Kampagne, um so ein Wir-Gefühl und eine Identifikation zu schaffen mit dem Kanton Zürich. O objetivo principal dessa campanha é ganhar a comunidade suíça para se engajar melhor e passar melhor as informações, mas ela não pode dar todas as informações ainda porque a campanha ainda não começou. Aber schauen Sie die Zeitung am Dienstag, dann hoffentlich sehen Sie das. Und vor allem auch unsere Poster, Plakate. Vai estar em posters na rua e no jornal também a partir de terça-feira. Jetzt doch zum Schluss einfach, wir haben natürlich noch weitere Tätigkeitsfelder. Wir initiieren Pilotprojekte, wir verleihen alle 2 Jahre Innovationspreise und wir sind dabei, eine Flüchtlingsstrategie zu erarbeiten, um die Flüchtlinge besser zu erreichen und schneller zu integrieren. Und ich glaube, jetzt bin ich schon am Ende. Das ist unsere Webseite. Só um momento, os últimos 3 pontos que eles também atuam, eles estão sempre iniciando projetos pilotos com a comunidade. E a cada 2 anos eles oferecem um prêmio inovativo para projetos que imigrantes dão início, e também estão desenvolvendo uma estratégia diretamente para os refugiados. Né? Und hier sehen Sie eben unsere Webseite, und wenn Sie Fragen haben, Sie können uns jederzeit anrufen. Wir haben auch jemanden am Telefon, Sie müssen das nicht per Mail machen. Und wir geben Ihnen jederzeit, wenn Sie Unterstützung brauchen, Unterstützung. Herzlichen Dank für die Einladung bei den Initianten von dem heutigen Abend, und ich hoffe, dass Sie noch einen interessanten Abend haben. Ich werde es machen wie der Konsul, ich werde mich jetzt danach verabschieden, aber ich stehe hier Ihnen noch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank. Vocês teriam alguma pergunta para ela? Ou ficou tudo claro? Então, claro, ótimo. Ich hätte gerne eine Frage. Ja. Ist das auch in den anderen Teilen der Schweiz, auch in der Französisch-Schweiz, gibt es auch solche... Es gibt in jedem Kanton eine kantonale Integrationsfachstelle. Und alle Kantone mussten, falls sie noch weiter Bundesmittel generieren wollten, Anfang Jahr ein kantonales Integrationsprogramm vorlegen. In welchem Kanton leben Sie? Ich lebe in diesem Kanton. Wo? Ja, da waren Sie ganz sicher. Ja, alles gut. Rapidamente, só traduzindo o que ela perguntou, se tem outros cantões também esse projeto, essa iniciativa. Ela disse que tem vários cantões que tem sim. Todos. Aber das ist so eine kleine Bemerkung von den, was Zürich sehr weiterentwickelt im Vergleich mit anderen Kantonen. Es gibt eine Synchronisierung, also ein Projekt auch für die Integrationsförderung, wo das der gleiche Niveau etabliert wird, weil momentan ist es eine... Das ist... Ob es gibt ein Projekt, es gibt ein Projekt. Se tem projeto onde vai ser uma integração para que se tenha o mesmo nível de... Porque Zürich tem uma qualidade que os outros cantões ainda não alcançaram. Also genau deswegen hat der Bund, also Bern, gesagt, alle Kantone müssen Integrationsprogramme erarbeiten. Und es gab Vorgaben vom Bund, genau aus dem Grund, um das Ganze ein bisschen Niveaus anzugleichen.
Weil im Appenzell ist überhaupt nichts passiert, ja. Ja. Hier bei uns ist schon jahrelang was am Tun. Und deswegen ist es natürlich sehr ungerecht, wenn man dann im Appenzell gewohnt hat als Ausländer, hat man überhaupt keine Unterstützung gekriegt. Und im Kanton Zürich hat man viel gekriegt. Also das ist natürlich dann keine Chancengleichheit. Schon in der Schweiz selber nicht. Und es gibt immer noch Unterschiede, aber sie nähern sich aneinander. Ja? Also es gibt natürlich Unterschiede. Gibt es immer noch, aber es wird langsam besser. Está explicando que a federação determinou que todos os programas têm que estar no mesmo nível em todos os cantões. Eles estão tentando, está melhorando a cada vez mais. Ela deu o exemplo que aqui em Zurique já acontece tanta coisa para o imigrante, já são oferecidos tantos projetos para os imigrantes e no cantão Appenzell quase nada. Quer dizer, isso não está certo. Es hat natürlich auch weniger Migranten im Appenzell, das muss man auch sehen. Tem menos imigrantes no Appenzell do que aqui, claro, né? Ich habe den Begriff der Integrationsvereinbarung im Kopf. Ja. Wird das angewandt und wenn ja, wie funktioniert das genau? Also ich habe vor Sie, möchten Sie das erst mal sagen? Bom, eu já ouvi falar em uma espécie de acordo sobre contrato sobre integração que a legislação federal prevê. E minha pergunta isso está sendo aplicado na prática e caso sim, como é que funciona? Wir haben im Kanton Zürich kein kantonales Integrationsgesetz, sondern wir stützen uns in unserer Arbeit auf das Bundesgesetz. Und dort ist eine Kannregelung drin, ja, mit diesen Integrationsvereinbarungen. Es gibt Kantone, die das auf kantonaler Ebene dann wirklich auch verbindlich aufgezeichnet haben, zum Beispiel Basel-Stadt, Basel-Land und so weiter. Die machen Integrationsvereinbarungen in jedem Kanton unterschiedlich. Manche machen das nur mit Flüchtlingen, was völkerrechtlich eigentlich gar nicht geht, weil es überhaupt keine Konsequenzen hat. Manche machen das nur mit sozialhilfeabhängigen Migranten. Da gibt es unterschiedliche Niveaus. In Basel-Stadt wird am 30. November darüber abgestimmt, ob man das mit allen machen muss, mit jedem Migranten, der überhaupt kommt. Was ein Wahnsinn ist, meines Erachtens. Wir im Kanton Zürich haben mal ein Pilotprojekt versucht. Und das ist eigentlich auch sehr gut rausgekommen. Also wir haben sehr motivierend gearbeitet, nicht auf Druck oder zu sagen, wenn du jetzt nicht Deutsch lernst oder wenn sie nicht Deutsch lernen bis in einem Jahr, dann müssen sie das Land verlassen, überhaupt nicht, sondern wir haben die Leute unterstützt. Und das ist eigentlich gut angekommen. Aber da wir kein kantonales Integrationsgesetz haben, weil der Kantonsrat das nicht wollte, der hat zwar 2 Jahre an einer Vorlage gearbeitet, aber hat dann seine eigene Vorlage dem Gesamtkantonsrat zur Ablehnung vorgelegt. Oder? Dann haben sie 100.000 Franken Spesen in den Sand gesetzt, ja, und wir haben immer noch kein Gesetz. Und deswegen machen wir, also ich bin verpflichtet dazu, mit religiösen Betreuungspersonen, egal aus welcher Religion, die nicht genug Deutsch können, wenn sie hierher kommen, Integrationsvereinbarungen zu machen. Das sind zum Beispiel viele Amerikaner, Freikirchler, dann sind das Imame, sind Hindu-Priester und so weiter und so fort. Das sind aber ungefähr 20, 25 Integrationsvereinbarungen nur mit diesen Leuten und da geht es immer darum, dass man sagt, ihr müsst einen Sprachkurs gehen, ihr müsst die Sprache lernen, ihr müsst mit euch kommunizieren können. Es geht nicht, dass ihr da in eurer kleinen Welt völlig abgegrenzt seid. Tentar traduzir. Ela começou falando que... Me corrija. Ela começou falando que o Cantão de Zurique não tem esse contrato de integração, eles se baseiam na lei federal. E que, a princípio, o trabalho dela é direto aqui na comunidade com igrejas, né, comunidades religiosas. Wir müssen gemäß dem nationalen Gesetz, das ist Pflicht, müssen wir mit religiösen Betreuungspersonen, wie zum Beispiel Priester, é obrigatório que eles trabalhem mit denen müssen wir das machen. Com representantes religiosos, né? Nur, dass Sie wissen, wir von brasilianischen Bürgerschaftsrat, wir haben auch von den Kanton und von den ganzen Bund alle Gesetze durchgelesen, ein paar übersetzt für die Religiöse, die von Brasilien kommen, zum Wissen,
was ist pflichtig, was ist nicht pflichtig. Und wir haben eine Broschüre gemacht. Okay, wir machen Austausch der Broschüren dann. Ist super. Estão trocando informações que eles já traduziram algumas leis nesse sentido e ela está levando em português, tá? Statistik. Aber vielleicht noch ganz kurz, um Ihnen endgültig zu antworten. Wir machen es also nicht mit den normalen Migranten, die hierher kommen, machen wir keine Integrationsvereinbarung. Ja? Kann man als Ausländer das dem Kanton, dem Migrationsamt anbieten? Schaut, machen wir doch eine Integrationsvereinbarung miteinander. Das Migrationsamt hatte, ich wollte vor 7 Jahren das mal einführen. Wie gesagt, das Gesetz ist gescheitert. Da ging es nicht um das Migrationsamt, das hatte überhaupt kein Interesse, noch mehr Arbeit auf sich zu nehmen. Das ist die Ausgangslage. Entschuldigung. Ela está falando que eles não fazem contrato de integração com pessoas individuais, pessoas físicas, né? Ele perguntou se, mas não era possível, se a pessoa requerer fizer esse pedido, se não era possível acontecer isso, né? Er wollte das anbieten, so machen. Sie können sich gerne ans Migrationsamt wenden und mal nachfragen. Ich bin dann gespannt über die Antwort. Está falando para perguntar diretamente ao Departamento de Migração. Porque eu não sou do Departamento da Migração, né? Eu sou da integração. Então, agora nós vamos passar para o assunto regularização da documentação brasileira. Eu pontuei aqui para vocês alguns pontos importantes, os principais que nós devemos ficar atentos quando nós brasileiros e brasileiras, quando estamos vivendo no exterior. Como eu falei, né, saber dos seus direitos e deveres, isso ajuda na nossa integração, mas também é claro que nos ajuda também a manter a nossa vida também em ordem no Brasil, porque nunca se sabe quando, né, às vezes a brasileira ou o brasileiro está com o passaporte vencido e aí acontece alguma emergência no Brasil e aí que bate aquele desespero, como que faz, tem que viajar amanhã, né, e está com a vida toda, né, virada de cabeça para baixo. Então, o objetivo desse tema foi escolhido realmente para conscientizar, né, a comunidade brasileira de manter a documentação brasileira também em ordem. Mesmo que cada um de nós, ou alguns de nós, tenhamos já a cidadania suíça, mas que a gente não esqueça também que devemos manter a nossa documentação de origem também em ordem. Eu coloquei aqui os principais temas, né? Registros de casamento e nascimento, homologação e averbação do divórcio, retificação de registro civil e justificativa eleitoral. Eu incluí esse tema justamente porque é um tema super atual para a gente. Eu vou começar falando do registro de casamento. Muitos brasileiros e brasileiras, né, quando se casam no exterior, não sabem, desconhecem a necessidade de registrar esse casamento no Brasil. Quando a pessoa se casa, o estado civil dela é alterado. Ela não é mais solteira. Uma vez casada, nunca mais solteira, hein, gente? Não adianta. Mesmo se divorciar, não volta a ser solteira. Se divorciar, passa a ser divorciada. Então, quando a pessoa se casa, ela muda o seu estado civil naquele país, ou seja, aqui na Suíça, mas também no Brasil. E isso também tem que ser regularizado. Como que a gente pode regularizar isso? Eu coloquei aqui a pergunta: como proceder? Nós temos duas opções. Eu vou mostrar para vocês. A primeira opção é a brasileira, o brasileiro, registrar esse casamento estrangeiro, né, e com a certidão de casamento, como estamos aqui na Suíça, a certidão suíça, no consulado junto com outros documentos, para registrar o casamento suíço perante a autoridade brasileira, que no caso vai ser
o consulado. Só que a certidão brasileira consular é uma certidão provisória. Ela precisa ser transcrita no Brasil. Então, se você tem em casa, se você já foi tão diligente, já foi no consulado e registrou seu casamento, parabéns. Mas aí você ainda está na metade do caminho. Você precisa pegar essa certidão e transcrevê-la no Brasil. Então, muita gente fala, eu já registrei, já tenho minha certidão brasileira. Mas se é uma certidão consular, é uma certidão provisória e ela deve ser transcrita, ou seja, trocada. Você vai entregar a sua certidão consular e vai receber uma nova, uma definitiva. Eu coloquei aqui, né? Primeira opção é registrar o casamento na repartição consular brasileira e posteriormente transcrever a certidão no cartório do primeiro ofício do Distrito Federal, ou seja, lá em Brasília, né, no Distrito Federal, se você mora no exterior, se você não tem domicílio no Brasil. Agora, se a pessoa tem domicílio no Brasil, também pode registrar, né, no cartório do primeiro ofício do seu município. Quais são os documentos, nesse caso, para transcrever lá no Brasil? Ou seja, a pessoa que já tem a certidão de casamento consular, o que ela precisa para transcrever essa certidão no Brasil? Precisa da cópia da certidão de nascimento do cônjuge brasileiro. Então, se a brasileira é casada com um suíço, só precisa da certidão de nascimento dela. Agora, se os dois são brasileiros, vai precisar da cópia dos dois. Certidão de casamento do consulado. Requerimento dirigido ao cartório, ou seja, você vai requerer aquela transcrição. E a procuração para o advogado, né, caso esteja sendo representado por um. É muito simples. Já a segunda opção, a gente pula a etapa do consulado. Por quê? Existe essa possibilidade. Né? Se você tem uma certidão estrangeira, basta que você legalize essa certidão, ou seja, leve essa certidão para a chancelaria do Estado e depois para o consulado, ela já está legalizada e depois, claro, você tem que traduzir esse documento e aí você vai poder comprovar perante o cartório lá no Brasil que aquele seu documento é autêntico, que aquele documento realmente é uma certidão de casamento suíça. Bom, eu coloquei aqui então que a segunda opção é direto no Brasil. Se você evita passar pelo consulado para registrar o seu casamento, você pode, né? Mas também você vai ter que preparar essa documentação, como eu falei. Você vai ter que legalizar. E quais são os documentos? Cópia da certidão de nascimento do cônjuge brasileiro, a certidão de casamento estrangeira em original, legalizada e traduzida por tradutor juramentado, sendo que essa tradução não pode ser por uma tradutora que não esteja inscrita na junta comercial lá no Brasil, então tem que procurar uma tradutora lá no Brasil. Pacto antinupcial, ou seja, um contrato de casamento, daqui não serve, tá bom? Para registrar esse casamento no Brasil não pode ser uma tradutora que não esteja inscrita na junta comercial. No final a gente pode falar. Procuração para o advogado, caso esteja sendo representado por um, e requerimento ao cartório, da mesma forma. Pode falar, agora acabei o tema do casamento. Sobre a anulação do casamento, né? Sobre o quê? A anulação. Anulação? A transcrição? Ah, eu chego lá, eu vou chegar lá. A gente ainda está casando. Calma. Bom, então a gente já casou, né? Agora a gente vai ter filho, olha só. Agora vou falar sobre o tema registro de nascimento. Esse é um tema, né, que muita gente não se preocupa, né, porque o filho já é suíço e que o marido não quer ir no consulado, que é muito complicado. Mas eu tenho uma notícia para vocês, que muita gente não sabe, né? Que não precisa da presença do pai ou da mãe estrangeira para registrar o filho no consulado, né? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Ah, não, porque meu marido não quer, ele acha que não é importante o nosso filho ter a nacionalidade brasileira. Ele acha que ele já tem um passaporte suíço, então ter o brasileiro não importa. Bom, é um direito que a criança tem e que a qualquer momento ela pode vir a exercer esse direito.
Mas a mãe ou o pai brasileiro pode registrar o filho sem a presença sem a autorização do genitor estrangeiro, tá bom? É claro que na listinha lá, né, no site do consulado, tá lá que precisa apresentar alguns documentos dele, lógico, mas ele não vai precisar ter o trabalho de ir até o consulado. Por que eu estou falando do consulado? Porque é fundamental que esse registro, que o primeiro registro brasileiro, do filho de uma brasileira ou um brasileiro nascido no exterior, seja feito no consulado. Não é igual no casamento que você tem essas duas opções, registrar no consulado ou diretamente no Brasil. O registro de nascimento de um filho de brasileiro ou brasileira deve ser registrado primeiramente no consulado. Assim, a pessoa garante, né, a brasileira ou brasileiro, garante a nacionalidade brasileira para o filho. Vou explicar para vocês por quê. A Constituição Federal, no artigo 12, diz o seguinte. Aqui é claro que a gente não, né, vocês não são juristas, né, mas vocês vão sair daqui já tudo na ponta da língua para passar informação para sua amiga, para sua vizinha, né, para sua amiga que está grávida, que essa é a nossa intenção. Então, na Constituição, no artigo 12, diz o seguinte: são brasileiros natos, então vão ser considerados nascidos, né, com essa nacionalidade, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que, então tem condição, hein, gente? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, no consulado, no nosso caso aqui. Então, esse filho que nasceu no exterior vai ser considerado brasileiro nato se for registrado na repartição consular. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Essa parte final aqui é muito ruim, gente, porque se a pessoa não registra o filho no consulado e registra diretamente no Brasil, essa pessoa, esse filho, vai ter uma nacionalidade brasileira provisória. Ao invés de registrar no consulado, a brasileira, eu estou dando um exemplo, achou mais fácil registrar o filho lá direto no Brasil. Esse filho vai ter uma nacionalidade provisória. Depois ele vai ter que residir, morar no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade brasileira. E quem disse que os nossos filhos querem viver depois no Brasil? Entende a complicação? Como é complicado? Então, é fundamental que um filho de brasileiro ou brasileiro, para que obtenha a nacionalidade, né, definitiva, para que garanta isso já desde pequeno, é necessário fazer o registro no consulado. Como eu falei para vocês, no caso do casamento, a certidão de casamento consular é uma certidão provisória. A certidão de nascimento consular também é provisória. Ou seja, a pessoa depois vai ter que transcrever essa certidão consular no Brasil. A mesma situação do casamento registrado no consulado. Então, se o seu filho ou sua filha for registrado no consulado e você ainda não transcreveu, transcreva. Só assim vai estar com a documentação do seu filho ou da sua filha em dia. Então, essa documentação consular, essa certidão consular é uma certidão provisória, tanto do casamento como do nascimento, e precisa ser transcrita também no Brasil. Bom, outro assunto que muitas vezes dá uma dor de cabeça para a gente é quando existe alguma modificação, por exemplo, na documentação suíça do seu filho, não é? Mudou o nome aqui na Suíça, porque aqui na Suíça é tão fácil mudar o nome, não é? Alterar o sobrenome. Isso não existe no Brasil, não é? Só com casamento você tem essa opção, né? Com o divórcio, aí você pode, né, modificar o seu nome. Mas aqui na Suíça não, aqui é mais simples. Os procedimentos aqui são mais simplificados. Mas se acontecer algo, se modificar algum detalhe do registro de nascimento, por exemplo, do seu filho ou da sua filha, aqui na Suíça, não adianta chegar no consulado e falar assim, olha só, o registro de nascimento suíço do meu filho mudou o nome dele.
Então eu quero mudar no Brasil também. Se acontecer isso, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, a brasileira está namorando um suíço, só namorando. E o filho nasceu e o filho só recebeu o nome dela, o sobrenome dela. Tá? Porque eles não são casados, né? Vamos simplificar o assunto. Essa brasileira registrou, né? Vai para o Brasil no Natal, foi no consulado e registrou o filho para tirar logo o passaporte do filho, que ela quer viajar com o filho. Registrou tudo direitinho. Depois de 2 anos, ela resolveu casar com ele, com o pai do filho dela. E aí, eles resolveram mudar o nome do filho aqui na Suíça. Acrescentar o sobrenome dele no filho. Ou seja, os documentos suíços desse filho vão ser modificados. Por causa do casamento, não é? Ela conseguiu modificar, agora recebeu o nome de família do pai, por exemplo. E aí? O filho vai ter um documento com o nome e vai ter um documento brasileiro só com o sobrenome da mãe. Não basta ir até o consulado e falar que modificou o nome aqui na Suíça. Nesse caso, a pessoa vai ter que fazer uma ação de retificação de registro civil no Brasil. É uma ação judicial. Infelizmente é assim. Então, resumindo, quando existir alguma modificação, quando precisar corrigir algum erro, alguma informação no registro civil brasileiro, precisa, em regra, de um processo judicial no Brasil. Mas existe uma exceção. Quando esses erros forem erros de digitação, não é? A pessoa esqueceu um S no sobrenome, algo que possa realmente verificar que foi realmente uma falha, né? um erro assim, fácil de ser detectado, aí nesse caso o próprio oficial do cartório tem a legitimidade, a competência para alterar esse registro, sem passar pelo processo judicial. Agora vamos lá. Chegamos no ponto da homologação do divórcio. Esse é um tema que pega muita gente de surpresa, né? Porque quando a gente casa, a gente não pensa em separar, não é? Então, quando chega o divórcio, a gente já está com, né? As pessoas ficam meio, né, não querendo nem saber de falar naquele problema, prefere esquecer. Só que, cuidado. Isso pode lhe causar problemas, como eu falei, no momento que você precisa, por exemplo, de algum serviço, de solicitar algum serviço consular. Ou como, por exemplo, você recebe uma herança no Brasil e precisa provar o seu estado civil, então precisa regularizar alguma situação no Brasil, aí você vai ser informado, não, você está divorciado no exterior, então precisa regularizar o seu estado civil também no Brasil. Assim como quando a pessoa se casa no exterior, precisa regularizar o estado civil de casado no Brasil, quando a pessoa muda o estado civil de casado para divorciado também. Quando a pessoa se divorcia, existe então a sentença de divórcio. E essa sentença de divórcio, não basta que você pegue a sentença do juiz suíço e vá lá no cartório lá no Brasil e fale, olha, eu sou divorciada. A verba, meu divórcio, por favor, ele vai falar assim, não, é só o STJ, Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília que faz isso, é o ministro. Nós somos chiques, hein, gente? Nesse caso, nesse tipo de processo, é o ministro do STJ que vai analisar. Bom, como eu botei aqui para vocês, todo cidadão brasileiro divorciado no exterior precisa regularizar o seu estado civil perante as autoridades brasileiras. Para isso é necessário que a respectiva sentença estrangeira seja reconhecida pelo tribunal. Ou seja, esse processo de homologação de divórcio não vai ser analisado o motivo do divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, nada disso. Só vai ser vão ser analisadas as questões formais da sentença. Se o juiz era um juiz de direito mesmo, não um juiz de futebol, né? Um juiz de direito competente para isso, um juiz de família. Se as partes foram citadas ou se elas tiveram oportunidade de participar da ação do divórcio, né? E assim sucessivamente, inclusive, se o processo de divórcio já foi finalizado.
Por que eu preciso homologar meu divórcio no Brasil? Uma pergunta que sempre surge. Mas eu nem registrei meu casamento? Por que eu preciso homologar? Bom, se não registrou o casamento, precisa sim. Está cometendo um grande erro, porque precisa registrar o casamento e fazer a homologação. Dá para fazer tudo junto, tá, gente? Não precisa se preocupar. Bom, a gente precisa fazer a homologação para evitar o crime de falsidade ideológica. Um dia me perguntaram, Fernanda, eu não registrei meu casamento, estou cometendo um crime? Não, você não está cometendo um crime porque não registrou seu casamento. Agora, se você chegar no consulado e omitir essa informação, tá? Não, estou casadinha da Silva. Não estou divorciada, estou casada. E você sendo casada, aí você está praticando um crime de falsidade ideológica. Você está dando uma informação falsa a seu respeito. Então, o fato da pessoa não registrar o casamento não configura crime. Mas se você omitir essa informação, mentir sobre o seu estado civil perante uma autoridade consular, por exemplo, aí sim pode ser caracterizado o crime de falsidade ideológica, tá bom? Bom, serve para regularizar o estado civil, como eu falei, e regularizar o nome no Brasil também. Por exemplo, depois do divórcio aqui na Suíça, é possível voltar a usar o nome anterior, né, o nome de solteira. Então, nesse caso, a homologação serve também para isso. Para registrar o novo casamento também. Então, não adianta, se você se divorciou e não fez a homologação, casou novamente, também não vai conseguir registrar no consulado, tá? E novamente eu vou dizer, se omitir o casamento anterior, que não foi nem registrado, vamos dizer assim, também pode caracterizar o crime de falsidade ideológica. Exigência legal para solicitar certos serviços consulares. E, por último, eu pontuei aqui, regularização dos bens localizados no Brasil. Por exemplo, foi feita a partilha amigável dos bens no Brasil, porque às vezes os casais, né, compram bens no Brasil. E como regularizar isso? Também é possível através da homologação, no caso de uma partilha amigável aqui na Suíça. Quais são os documentos necessários nesse caso? O que a pessoa precisa se preocupar? Claro, precisa da sentença, é fundamental a sentença, porque é ela que vai ser homologada. Ali está escrito como trânsito julgado, quer dizer, esse é um termo jurídico, quer dizer que o processo acabou, não cabe mais recurso, realmente a pessoa está divorciada na Suíça ou no exterior. A certidão de casamento, brasileira ou estrangeira. Documento que comprove a alteração do nome após o divórcio, se houver. No caso aqui na Suíça, é diferente no Brasil. No Brasil, no próprio divórcio, a gente decide se o cônjuge vai, depois do divórcio, vai voltar a usar o nome anterior. Na própria sentença já vem. Aqui na Suíça não, a pessoa pode, através de um procedimento administrativo, pode optar, né, a qualquer tempo agora, para voltar a usar o nome anterior. Então, esse documento, para quem se divorciou na Suíça, é importante para a homologação. A procuração para o advogado, no caso, tem que ser um advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E, claro, eu botei aqui bem grande a declaração de concordância do ex-marido. Fui bem feminista, né, machista, não sei, do ex-cônjuge. Eu vou ter que mudar isso, eu prometo. Porque nós, a maioria, né, de nós, né, é mulher. Então, a declaração de concordância do ex-cônjuge, ou seja, por que é necessário? Porque é um processo judicial. Se ele não autorizar, se ele não der essa concordância, essa declaração, você vai ter que entrar contra o seu ex-cônjuge. E aí ele vai precisar ser citado, né? E tem todo um processo muito mais demorado. Então, o ideal é que o ex-cônjuge consinta, né? Dê a concordância dele expressa com essa homologação. Bom, com a homologação, a pessoa que se divorciou no exterior não resolveu ainda o seu problema, porque a homologação é só para reconhecer a sentença. Com essa homologação, aí sim que ela está autorizada a apresentar
né, a se apresentar no cartório para pedir a averbação do divórcio. Ou seja, o documento que o consulado vai exigir é a certidão de casamento brasileira com a averbação do divórcio. Então não sai uma certidão de divórcio, e sim uma anotação na certidão de casamento que a pessoa se divorciou em tal país, em tal data, né, que o casal se divorciou. E a questão do nome também vai ser averbada na certidão. Por último, que a gente já vai fazer uma pausa pequena, mas eu queria, antes disso, falar para vocês da justificativa eleitoral. Né? Nós tivemos as eleições presidenciais, recentemente, e quem não votou e quem ainda não justificou, ainda dá tempo de justificar. Eu coloquei aqui a data, né? Até o dia 4 de dezembro de 2014, agora ainda dá tempo, pode justificar aqueles que não compareceram no primeiro turno. E quem não compareceu no segundo turno tem um prazo até o dia 26 de dezembro. E quem, claro, quem não compareceu nos dois tem que fazer as duas justificativas. Eu deixei ali atrás, eu imprimi para vocês esse formulário. Quem não fez a justificativa, ali ele está mostrando ali atrás para vocês. Está ali atrás, esse formulário é só preencher, anexar os documentos necessários, está aqui a lista, cópia do documento oficial brasileiro, comprovante de residência ou declaração assinada pelo próprio eleitor, ou seja, você mesmo pode escrever uma declaração dizendo que mora na Suíça, e, por último, um atestado médico ou algum comprovante que mostre que realmente você estava fora do seu domicílio eleitoral. Tá? Então, é necessário anexar esses documentos. Pode perguntar. Esse último atestado médico, de bilhete aéreo, reserva de hotel, qualquer... Se não tem nada disso... Aí você vai pagar uma multa muito alta. Olha, justificar, o cidadão brasileiro pode justificar da forma que der. Isso não quer dizer que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai aceitar. Entende? Eu fiz essa pergunta para um funcionário do consulado e realmente ele disse que precisa sim de algum, mesmo que seja comprovante de trem, do bilhete de trem, que mostre que você não estava no seu domicílio eleitoral, ele disse que isso já poderia ser aceito. Então vai ser bem fácil, porque se tem o GA aqui, você está vendo para andar. Bom. Eu tenho um GA e você está viajando. Sim, Thaís. Comprovar, se a pessoa não tiver como comprovar... Aí, se não conseguir justificar da forma que o Tribunal Superior Eleitoral aceite, tem que pagar uma multa. Não é alta. R$3, né? Não cabe. Né? Nós tem que transferir. Então, quem não transferiu ainda tem que transferir. E quem estiver ainda com o título eleitoral no Brasil, cuidado, hein? O título já pode estar cancelado, porque quem ainda está inscrito no Brasil, na zona eleitoral no Brasil, tem que votar em todas as eleições, não só para presidente. Entende? Cancelado é só regularizar. É simples, no consulado consegue fazer isso. Pode regularizar já o título eleitoral. Para fazer o passaporte, para renovar o passaporte, tem que regularizar o título de eleitor. Então eu oriento da seguinte forma: marca a renovação do passaporte lá para umas 10h30, 11 horas, porque precisa fazer o agendamento. Chega antes para renovar, chega às 9 horas para ser atendido para renovar o seu título, porque dá para fazer no mesmo dia. Porque não precisa agendar o título. Renovar o quê? Por exemplo, eu tenho Suíça, eu vou para o Brasil com Suíça. E no Brasil renova o meu brasileiro? E eu não tenho. Renovar o passaporte? Mas no Brasil eu acredito que também tem, a Polícia Federal exige, são os mesmos documentos. Sim, eu posso dizer para a senhora o seguinte, que realmente muitas pessoas, muitos brasileiros e brasileiros que possuem outro passaporte, viajam e muitos não tem problema.
Mas pela legislação brasileira, todo brasileiro, toda brasileira deve entrar no Brasil e sair do Brasil com o passaporte brasileiro. Pode ser que um dia um agente da Polícia Federal crie problema. Mas o documento de viagem brasileiro é o passaporte. Inclusive no site do EDA, eles não aconselham, se você tem dupla nacionalidade, entrar no Brasil como suíço. Eu já entrei com suíço. Por enquanto tem que pagar no Brasil. Tem que ser procurar. Sim. Mas são R$3. Nem isso. Mas se regulariza, mas a questão se regulariza aqui no consulado. Tem que ir no consulado, regularizar a situação eleitoral, mas você fica pendente com essa multa para ser paga depois. Tá? Só uma pergunta. Eu sempre, alguns anos atrás, eu sempre entrei no Brasil com passaporte suíço, nunca tive problema. Sim. Então, se agora é novo, agora mudou. Não é novo não. Não é novo não. Não tem problema. Não é novo não. Não, pode ter problemas por causa da legislação. Tá? Se o agente quiser impedir que a senhora viaje, ele pode, só que ele não faz. Mas ele pode. Tá? Ele até deveria cumprir a lei. Eu tenho 2 passaportes, é normal, tudo certo. Mas a senhora tem que tomar um cuidado, que se a senhora entra com o passaporte suíço e fica lá mais do que, né, o período, né? Sim, aí, porque senão fica complicado, porque a senhora está entrando como turista no Brasil. Certo, mas no normal eu passo um beijo lá, porque a gente tem que voltar. Uhum. Mas o ideal é que a senhora regularize a situação e renove o passaporte brasileiro. Ela levantou lá a mão antes. Como assim manda os documentos? Do que? Para regularizar a justificativa? Então, boa pergunta, porque eu realmente não cheguei lá. Essa justificativa eleitoral, ela pode ser feita, né? Pode preencher esse formulário que eu mostrei para vocês, anexar toda a documentação e entregar no consulado. Mas tem uma novidade, que já está, segundo o nosso conselheiro Naldo, ele disse que existe agora uma novidade que a pessoa pode justificar eletronicamente pelo site do TSE. Não está funcionando? Tentou ontem. Deve ser muita gente justificando, né? Então, gente, então tem 2 possibilidades: ou entregar o formulário preenchido com a documentação exigida no consulado, ou justificar eletronicamente no site do Tribunal Superior Eleitoral. A justificativa ela é feita somente para quem já transferiu o título para a Suíça ou também para ambos os casos? Para ambos. Sim, fala aí. Existe alguma possibilidade deles impedirem vocês de, como no caso que acontece com o passaporte? A brasileira, o brasileiro entra, o brasileiro passa com suíço. Se o agente quiser, ele pode te impedir de sair. Né? No caso do título, existe alguma possibilidade? Não. Assim, eu não tenho justificativa. Não, a questão é a seguinte. Não sei se já aconteceu com alguém aqui que está aqui hoje, mas muitas vezes quando a brasileira ou o brasileiro tem alguma pendência, por exemplo, se divorciou e não fez a homologação, ou não está kit, né, não está em dia com a situação eleitoral, eles renovam o passaporte, mas colocam uma observação no passaporte, né? Uma observação que a pessoa tem 30 dias para regularizar a situação eleitoral ou perante o registro civil no Brasil. Então eles até renovam pela primeira vez assim, botam a observação.
Mas se depois você precisar renovar de novo e ainda não cumpriu o prazo, não fez o que eles falaram, não regularizou a situação eleitoral, não fez a homologação, eles não estão renovando. Né? Então, tem que tomar cuidado. Mais alguma pergunta? Por favor. E como você resolve embora dessa influência? Você tem que cancelar o título aqui? E como que você faz para fazer o título novo no Brasil? No Brasil é o mesmo procedimento. Mesmo, pode ser tudo feito lá. Da mesma forma que transferiu para cá, tem que transferir para lá. Não, é no Brasil. Sim. Tem. No site do Tribunal Superior Eleitoral tem todas as informações referentes a título de eleitor. Está muito completo e muito bom. Inclusive, tem informações para eleitores que moram no exterior. Alguém levantou a mão ali. Pode falar. Pode falar. Quer falar depois? Tudo bem. Você. A senhora casou e não registrou o casamento. E o seu filho tem uma certidão de nascimento suíça. A senhora vai conseguir registrar o seu filho no consulado de acordo com a certidão de nascimento do seu filho suíça. O que está escrito na certidão suíça vai ser o que vai estar escrito na certidão brasileira, mesmo que o casamento da senhora não esteja registrado. Mas deve registrar. Alguma pergunta a mais? Ou podemos? Então, olha só, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. E vamos fazer uma pausa de 10 minutos para a gente esticar a perna e depois dar uma continuidade. E olha só, um detalhe, quem estiver com sede, quiser comer alguma coisa, que a gente tem aqui fora um restaurante, tá? Tá fechado já? Tá. Então, 10 minutos, tá, gente? 10 minutos. Obrigada.